Quero te convidar, como diz um pastor que eu gosto, abrir a sua Bíblia em qualquer lugar que você quiser. Pastor, o sermão vai ser personalizado. Não, irmão, qualquer lugar que você abrir vai ser bênção. Então, qualquer lugar vai ser bom. Deuteronômio capítulo 8, quero te convidar. Antes de lermos profundamente o texto, dialogarmos sobre ele, eu tenho conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas têm declarado de forma muito contínua estarem passando por momentos bem difíceis da vida. Não sei se essa informação é precisa para você, mas sobre problemas na vida, existem 3 tipos de pessoas aqui: as que estão enfrentando, as que já enfrentaram e as que vão enfrentar. Talvez você seja as 3. Talvez você já enfrentou problemas nessa vida difíceis. Talvez você está vivendo isso hoje. Ou talvez você está muito bem, mas se prepare, que pode ser que você enfrente um problema essa semana. Nossa, pastor, o senhor está desejando mal para mim? Não, só estou te trazendo a realidade. Problemas fazem parte da vida. Dificuldades todos nós vamos ter. Contudo, algumas pessoas chamam as dificuldades, e a Bíblia também chama as nossas dificuldades, ou os períodos que nós ficamos em dificuldade, como desertos. Talvez aí faz mais sentido a gente tentar trazê-los para dentro da nossa realidade, como desertos que a gente enfrenta. Que tipo de deserto você enfrentou ou está enfrentando? Como, por exemplo, o deserto de uma aflição, ou o deserto de uma solidão, uma provação, um aperto, um deserto da ausência de alguém, um luto, ou mesmo o deserto de uma dificuldade financeira que faz tempo que não passa e você não consegue se ajeitar, ou talvez o deserto de uma saúde, onde você está enfrentando uma doença já há algum tempo e parece que os resultados não são dos melhores, das quais você gostaria que fosse. Que tipo de deserto você está enfrentando? Deserto, na Bíblia, é um cenário onde Deus usa com muita gente. A minha esposa, falando com ela um pouquinho sobre isso, ela perguntou: você está no deserto, Isaías? Eu falei: eu acho que eu vivo no deserto. Eu vivo plenamente no deserto. E eu disse isso respondendo à pergunta da minha esposa, porque para mim, na estrutura da maior figura de deserto da palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, que é o povo de Israel. Para mim, Deus tira o povo da escravidão do Egito, leva para o deserto, para estarem prontos para conquistar a terra prometida, Canaã. Quando eu respondi para minha esposa que eu vivo no deserto, a minha mentalidade de estrutura física é: eu vivia escravo do pecado, Deus me tirou da escravidão, me conduz à vida e hoje vivo no deserto. E nós vamos entender por quê. Mas um dia eu vou estar com Ele na terra prometida, nas moradas celestiais. Então por isso que eu respondi que eu vivo no deserto. Mas o deserto da qual eu estou dizendo não é esse tempo de vida que estou, mas é a circunstância, são circunstâncias que eu e você enfrentamos na vida, que ela custa sair de nós. Como por exemplo o Salmo de número 30, versículo 5, diz a palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E parece que essa noite está se prolongando, e se prolonga cada vez mais e não quer ir embora. Parece que o sol demora a raiar, não é? Quem de nós aqui já enfrentou momentos assim? Dia desses, estava eu à noite, não conseguindo dormir e tal, e vou para o quarto, vou para a sala, vou orar, vou pegar meu violão, vou estudar, vou tocar, vou ler. E você olha no relógio, a hora não passa, né?
Difícil isso, não? O problema não é o deserto. Porque o deserto faz parte da nossa vida. Por exemplo, se você for olhar para as estruturas da palavra de Deus, você tem vários personagens, homens e mulheres, que passaram pelo deserto, literal e espiritual. Por exemplo, você tem Davi, que passou por momentos difíceis quando foi fugindo à perseguição de Saul sobre ele, e ele foi para o deserto para se esconder. Momento literal de Davi. Mas naquele deserto foi onde ele construiu algumas coisas maravilhosas na vida, inclusive alguns salmos surgiram daquele deserto que ele estava. Você tem outros personagens, por exemplo, Elias, 1 Reis capítulo 19, quando esse também fugiu para o deserto, se escondendo de Betseba porque queria pegar ele. Mas mesmo naquele deserto onde ele fugiu, espiritualmente dizendo, ali ele enfrentou depressão, ele enfrentou encorajamento de Deus, ele enfrentou desespero, ele enfrentou momentos tão terríveis, mas ao mesmo tempo enfrentou momentos maravilhosos da presença real de Deus sobre a vida dele. Temos também outros personagens que viveram momentos difíceis, como também João Batista, que não só viveu no deserto, mas ele tinha como característica ser morador do deserto. E espiritualmente, João Batista, por viver no deserto, ele experimentou coisas maravilhosas com Deus e por Deus, preparando o caminho para o Salvador, o Jesus de Nazaré. Temos também o próprio Moisés, decorrente da nossa história que vamos lidar já, que viveu no deserto e a sua vida foi dividida em 120 anos em 3 partes de 40 anos, e 2 dessas partes ele viveu no deserto, para aprender o que era deserto, para lidar bem com o deserto. E por último, Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 4, diz o texto que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. O fato é que tanto eu, quanto você, quanto esses personagens, quanto o próprio Jesus, viveu desertos literais, como também viveram desertos espirituais. Eu não sei se você se recorda, mas Jesus, nos seus desertos espirituais, viveu rejeição. Um dos seus discípulos o rejeitou. Viveu momentos difíceis de traição. Um dos seus grandes amigos o traiu. Jesus viveu um deserto espiritual, no desamparo, quando ele estava na cruz, e ele mesmo diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Sentindo-se desamparado pelo próprio Pai. O próprio Jesus espiritualmente também sofreu dores, sofreu solidão. Enfim, o deserto de Jesus foi intenso e muito constante. Talvez a grande pergunta é, por que acontecem os desertos na nossa vida? Já se perguntou? Vou melhorar a pergunta para você se autoanalisar. Por que às vezes eu trombo nos desertos? Por que o deserto está sempre diante de mim? Por que às vezes eu, como diz o ditado, eu caio num buraco, estou saindo do buraco, caio em outro. Parece que eu não ando em terras planas, em momento nenhum, estou caindo em buraco, estou caindo ali, estou caindo ali. Eu queria ter paz, pastor, eu queria manancial, já estou cansado de deserto. Deixa eu te dizer algumas considerações sobre isso, para você entender sobre deserto. Primeira delas, o que nos leva ao deserto? Primeiro, o próprio Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a primeira consideração que a gente precisa aprender é que Deus é o mesmo que nos leva para o deserto. Mas por que Deus faria isso? Porque talvez eu e você, em circunstâncias comuns, a gente não se transforma. Talvez porque eu e você, em circunstâncias em paz, a gente não muda. Só no deserto, eu e você vamos deixar de ser quem nós somos para nos tornar quem Deus quer que a gente se torne. Por isso que Deus levou esse povo, que nós vamos falar já, ao deserto, ali em Deuteronômio capítulo 8, que nós vamos ler. Deus os levou, e não só os levou, mas o processo do deserto, todo o cenário do deserto, era uma tratativa com aquele povo, porque era um povo de dura cerviz, era um povo arrogante, orgulhoso, murmurador, xarope.
Então, às vezes, com gente que não quer mudar a despeito da vida, Deus leva para desertos. Mas também Jesus foi levado ao deserto por Deus, pelo próprio Espírito Santo, não porque Jesus era xarope, mas porque às vezes Deus leva-nos ao deserto para um momento de forjar, de preparar-nos para algo maravilhoso que Ele tem para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Jesus. Levou Jesus ao deserto, o Espírito Santo, Mateus capítulo 4, versículo 1, para ser tentado, porque a partir daquele processo, muita coisa se transformaria para Ele viver o ministério que Ele viveu e nos trouxe a salvação da qual eu e você gozamos hoje. Então, às vezes, Deus nos leva para essas duas considerações. Primeiro, para tratar a gente. Segundo, para preparar-nos a algo maravilhoso que Ele tem para nós. Qual dessas Deus te leva para o deserto? Tenho dito aqui, repito várias vezes para você não se esquecer. Existem três formas da gente aprender com os nossos erros. A primeira é sendo sábio. Olhando para o seu redor e vendo pessoas errando, e você não vai precisar errar para aprender. Isso é sabedoria, aprender com os erros dos outros. Sendo inteligente. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, ou seja, ele errou uma vez, ele não vai se dar o luxo de errar de novo. Então ele para, ele muda percurso, ele muda ideia, ele muda mentalidade, ele para de ser quem ele é, porque o jeito dele ser só está trazendo problema, então ele muda. Inteligente. Mas tem um terceiro. A gente chama de imbecil, que não muda de jeito nenhum. Vê o outro errando, faz igual. Vê a vida se acabando pelas suas próprias escolhas, vai lá e faz igual. Não muda de jeito nenhum. Talvez esses, como aconteceu com o povo de Israel, milhões que morreram ali, nem deserto dá jeito. Nem deserto dá jeito. Segunda consideração que você precisa entender sobre o deserto, é que às vezes, primeiro delas, Deus nos leva ao deserto, mas a segunda é que às vezes as nossas próprias escolhas nos levaram ao deserto. E você poderia fazer uma autoavaliação a respeito disso e perceber que você está vivendo tal circunstância de deserto financeiro, por exemplo, porque tu gasta demais, porque tu é impulsivo, porque você não consegue olhar os preços e fazer uma autoanálise. E eu reclamo, as pessoas reclamam comigo, porque tudo que eu vou fazer eu pergunto preço. Nós fomos viajar esses dias, e lá em Foz do Iguaçu, fomos numa churrascaria lá, e eu perguntei quanto é que é o refrigerante. Pastor, mas você está preocupado com isso, irmão? Eu ouvi uma frase esses dias que é linda: quem não vê preço do que se paga, tem que trabalhar muito para pagar aquilo que não se vê. Então eu prefiro ver preço. Nossa, pastor, 15 conto a Coca-Cola. Quase que eu falei, miserável. Eu vou lá no mercado, vou trazer um fardo, vou distribuir para esses irmãos, falar, rodada é por conta do pastor. Não dá. Mas às vezes eu me intenso e vou buscando e vou querendo mostrar alguma coisa assim, e eu vou gastando. Então o deserto financeiro que eu me estacionei, difícil de sair às vezes, não foi o diabo. Porque o diabo não catou seu cartão de crédito e não saiu gastando por aí. Foi você. Foi a sua impulsividade. Foi a sua falta de controle, falta de conversar com seu cônjuge, dialogar e falar, poxa, será que isso faz sentido para nós hoje? Faz, vamos, não faz, não vamos. As nossas próprias escolhas nos levam aos desertos. Ou talvez, como aconteceu com Jonas. Jonas entrou num deserto, inclusive um deserto bem estranho, como uma barriga de um peixe. E ele entrou nesse deserto não por causa das suas escolhas, mas por causa da sua desobediência de saber o que tem que ser feito e não fazer. Às vezes a gente faz isso. Às vezes nós estamos ou nos encaixamos ou vivemos no deserto, não porque a gente sabe, mas porque a gente sabia que deveria ter feito e não fez. Desobediência. Desobedece às leis humanas, multa. Brinquei que eu fui pregar em Rio Grande do Sul, uns anos atrás, e desci de carro. E fui para lá pregar e voltei, e o pessoal do Rio Grande do Sul, muito educado, me mandaram 4 cartinhas. Obrigado por passar por aqui, deixe no valor de tantos reais. Multa.
Sabe aquelas vias que você vai 80 por hora, e de repente ela cai para 60 na via Zanata, você fala, Jesus, e distraído, conversando com a esposa, e vai, conversa, tudo normal, de boa. Foi a viagem mais relaxante que eu fiz, da próxima vez eu vou de avião. Porque me mandaram cartinha, normal. Ultrapassei, desobedeci a lei, multa. Você ganha multa também, né? Ou só o pastor que ganha multa? Não passa para o nome dos outros não, viu, irmão? Fica para você. A multa é sua. Deserto, deserto, deserto. Fala, Jeová. O irmão já cutucou o outro. Às vezes nossas escolhas também são porque a gente é impulsivo. Como Davi, deveria ir para o deserto, deveria ir para a guerra, deveria fazer o que tem que ser feito, mas não fez, ficou no seu palácio, no seu castelo, no seu lugar de tranquilidade, e fez escolhas erradas. Lá em 2 Samuel você tem a história de Davi com Betseba. E por escolher escolhas, por decidir escolher coisas que não deveria escolher, ele entrou num deserto que até a sua família viveu o deserto, o resultado do deserto do seu pai. Por isso que talvez aqui faz sentido a gente entender e ampliar um pouquinho, que às vezes os desertos das quais eu vivo, em detrimento das minhas escolhas, elas vão ter resultados e consequências longínquas. Os teus filhos vão viver resultados das suas escolhas. Os teus filhos vão viver resultado da sua desobediência. Os seus filhos vão sofrer, porque você foi quem você foi e escolheu quem você escolheu. Talvez você possa dizer, mas eu não ligo para o deserto, mas teus filhos talvez não deveriam passar por ele, mas por causa das nossas escolhas, quem vem depois da gente sofre com a gente. Mas há uma terceira consideração, para você relembrar. A primeira, Deus é que nos leva no deserto, como aconteceu com Jesus israelita, para tratar e nos preparar. As nossas próprias escolhas nos levam para o deserto, porque nos falta sabedoria, somos teimosos, pecadores. Mas a terceira talvez é a mais tranquila. As circunstâncias da vida trombam com a gente. Você não pediu, mas de repente alguma circunstância de enfermidade te atropelou. Você não pediu, mas de repente alguma coisa saiu ao seu controle, como um desemprego, você teve que ser mandado embora, a empresa fechou. E essas coisas que acontecem sem a nossa ação, que fazem parte da agenda, me permito usar essa expressão, do universo, elas acabam tirando a gente do sério, e não foi culpa minha, e eu não tive ação concreta e direta nenhuma a despeito daquilo que estava acontecendo comigo. Como aconteceu com Jó. O que ele fez? Nada. Mas o deserto se alojou na vida daquele homem e na sua família. Por isso, qualquer que seja a forma que você chegou no deserto, para quem consegue entender que deserto faz parte de propósitos de Deus, talvez a gente deveria olhar para o deserto e perceber que Deus está treinando a gente. Ou talvez olhar para o deserto e ver que Deus está forjando a gente. Ou talvez olhar para o deserto e perceber que Deus está fortalecendo a gente para algo maravilhoso que Ele quer que a gente viva lá na frente. Por isso, deserto faz parte da vida. Deuteronômio capítulo 8, agora eu quero lê-lo para a gente entender. Por favor, Caio, me ajuda, capítulo 8, versículo de número 2. Se você tiver com a sua Bíblia, abra também. Esse será como tema base para a gente discutir um pouquinho sobre deserto. E olha o que Jesus, o que o próprio Deus, na sua palavra nos ensina. Coloca o versículo 1, por favor, Caio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, lá de trás. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. E para que Deus colocou esse povo no deserto por 40 anos? Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos.
Da mesma forma que nesse tempo, Deus estava trazendo, e aqui a gente está em Deuteronômio capítulo 8, já estamos lá na frente, nesse tempo de 40, mas tem Êxodo lá no início dessa caminhada do povo de Israel no deserto. Mas aqui Deus está deixando bem claro, não só aqui, mas nos outros textos, no Novo Testamento, inclusive, Jeremias fala sobre isso ainda no Antigo, Paulo ressalva, mais uma vez, esse texto, esse deserto do povo, e as características são bem claras. Deus levou esse povo para o deserto, porque era um povo chato, arrogante, orgulhoso, e os levou para humilhar, provar, e para fazer com que a gente percebesse que a gente não é, que a gente achava que era tanto assim. Mas eu queria que você entendesse algumas histórias desse deserto de 40 anos. Antes, algumas considerações só para a gente entender mais uma vez. Primeira delas, deserto não é para morar. Deserto é só para se passar. Todo deserto tem plano de validade. Por isso que a gente deveria se alegrar, porque todo deserto vai passar. Se o seu não está passando, alguma coisa, eu quero que você entenda hoje e aprenda, alguma coisa está errado na gente, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Segunda consideração, olhando para o texto, deserto também antecede maravilhas. Não importa se você está sendo forjado, trabalhado, mas toda situação difícil que Deus nos permite viver pela soberania dEle, Ele está antecedendo algo maravilhoso que Deus lá na frente, nos seus planos e projetos, tem para mim e para você. Mas a terceira e talvez a mais contundente que eu queria que você entendesse é que sair do deserto não depende só de Deus. Talvez a gente precisava melhorar isso, entender bem claro. Sair do deserto não depende só de Deus. Talvez aqui clareie um pouquinho você entender que sair daquela situação que você está vivendo, quer seja um deserto financeiro, um deserto de relacionamento, um deserto emocional, um deserto relacional, um deserto e desertos e mais desertos, talvez é porque você está ali ainda, porque você não entendeu o aprendizado, não percebeu e não está pronto para sair do deserto. Por isso que mais do que entrar no deserto, a gente deveria colocar toda a nossa concentração em perceber como vai ser o agir de Deus no deserto. Por que isso? Porque antes do deserto, se você olhar na história da Bíblia, antes de chegar nesse deserto maravilhoso de 40 anos do povo de Israel, a maior história sobre desertos, a gente tem Deus falando com Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, e falando que ele iria ser o libertador no capítulo 5, e depois disso, no capítulo 5, Moisés e Arão vão a Faraó para falar, você vai liberar o povo de Israel, que era milhões de gente, que era tudo escravo do povo do Egito. E aí você vindo por livro de Êxodo, no capítulo 5, capítulo 6, se você gosta de olhar a Bíblia e folhear, você vai perceber ali no capítulo 6, no capítulo 7, as ações de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí entra aquela famosa história bíblica, narrativa, real, um dia a gente pode até falar sobre isso, das 10 pragas. E as 10 pragas têm a ver não com Deus castigando o povo, mas tem a ver com Deus lutando com deuses. Outro dia a gente fala sobre isso. E essas histórias das 10 pragas, começando ali pela água transformada em vinho, pelas rãs, pelos piolhos, e depois as moscas, a quarta praga. Depois disso, lá no capítulo 8 de Êxodo, Deus começa a fazer distinção entre aquilo que chegaria a todo mundo e aquilo que chegaria a alguns. Dizendo assim, o meu povo não vai ser acometido. Por exemplo, quando começou as pestes nos animais, o povo de Deus não recebeu nenhum. Todos os animais do povo de Deus não tinha peste, o dos outros tinham. Como aconteceu na próxima praga, as úlceras, todos tinham, menos no povo de Deus. Como aconteceu inclusive nas chuvas de pedra, quando colocou, o aviso foi dado, coloque os seus bichos para lá, seus bichos para cá, e aqueles que temiam a Deus, guardaram seus bichos. Todos que não acreditaram, sofreram mais uma praga.
A oitava praga, os gafanhotos, ou mesmo a nona praga das trevas, que foram chuvas torrenciais e coisas difíceis de se ver e que nunca se viam no Egito, diz o texto ali exatamente no capítulo 10 de Êxodo. Você percebe que Deus dá ordem ao povo dele, e o povo dele guarda os animais, se guarda, se preserva, e os outros que não acreditam nisso, não acreditam nessas coisas, sofrem esse dia. E esse dia se estende. E aí Faraó chama Moisés e fala, para com isso. Moisés, tá bom, vou parar. Vai liberar nós? Vou liberar. Moisés sai assim, estende o cajado, o tempo fica normal, tudo de novo. Se acalma. Ele volta, Moisés de novo, o Faraó de novo, junto com Moisés, e aí Faraó, endurecido o coração, fala, não vou mandar mais. Falo, então tá bom. Aí chegamos na 10ª e última praga, que é a morte dos primogênitos. E aqui você tem aquela história que muitos às vezes dizem para nós, e talvez sem consciência de leitura razoável, acabam dizendo, como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Foi Deus que fez, não, irmão? Deus disse que você pode fazer. Se você quiser se livrar disso, pegue o sangue e passe nos umbrais, tipificação daquilo que Jesus faria na cruz, no madeiro, o sangue dele escorreria, e aí você vai pegar o cordeiro, vai matar dentro da sua casa, convide quem você quiser para fazer esse serviço dentro da sua casa, e ao estar ali junto com você, a hora que o anjo da morte passar, não vai passar pela sua casa, seus filhos não vão morrer. Você crê nisso? Não, isso aí é conversa para boi dormir. Problema seu filho morreu, porque você não acreditou nisso. E eu costumo dizer sempre que não importa se você crê ou não crê, enfia o dedo na tomada, você vai levar choque, irmão. Mas eu não acredito, não importa se acredita ou não, algumas coisas independem da sua fé, da sua crença, do que você acha ou não acha, simplesmente é um fato. E aí vai você ou eu nos adaptarmos, ou cremos em tudo isso, e aconteceu muita coisa depois disso, e as coisas foram acontecendo, de repente aquele homem Faraó, enfurecido por ter perdido o seu filho primogênito, ele manda aquele povo embora e expulsa aquele povo, e eles vão saindo então do Egito e se encontram no deserto. E no deserto, Deus tinha tirado-os do deserto para lhes dar a terra prometida. Deus falou bem claro para eles isso no Êxodo. Vocês vão sair daqui para ir na terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, a terra dos seus pais. A terra que mana leite e mel. Ou seja, aquela promessa que Deus tinha dado, estava lá para trás, acompanhando os pais, os avós e todo mundo. Mas quando chegaram no Egito, foram surpreendidos por aquela escravidão, e lá ficaram por 430 anos. E aí, exatamente 430 anos depois, o libertador Moisés realça para fazer o que fez. Mas aí o povo chega no deserto, e aí parece que a bagunça começa. Números capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia, olha o que aconteceu. E Números no capítulo 13, por favor, Caio. No capítulo 13 de Números, que também se repete em Deuteronômio, no capítulo de número 1, mas eu quero ficar em 13 de Números, versículo 23, Caio, por favor. Você tem aqui o relatório dos espias, porque, só para você entender um pouco da história do povo de Israel. Eles saíram do Egito, vem comigo aqui, tá? Acho que eu vou desenhar, fica mais fácil aqui. Eles estavam aqui, povo do Egito, e a Canaã estava bem aqui na cruz. Não vou pisar não, João, fique em paz. Um povo bem tranquilo, organizado, faria essa caminhada por uns 40 dias, eu vou aumentar para não dar problema, uns 3 meses, daqui para lá. A caminhada do povo de Israel, por causa dos 40 anos e por causa da arrogância de quem é, eles desceram, vieram até aqui, dá uma olhada no mapa na sua Bíblia, tem todo esse desenho. Subiram um pouquinho, não deu certo, desceram um pouquinho, e foram para lá, não deu certo ainda, deram uma voltinha, e aí acabaram aqui. Fizeram como que se um V ou um W, mais ou menos assim, tudo distante. Deus já fala sobre isso, que não levou eles por aqui, porque eles podiam, diante das lutas, já voltar, falar, não, eu não quero mais. Aí Deus os levou para um lugar diferenciado. E num desses momentos,
Deus pegou 12 homens, espias, chamado, e os mandou para a terra de Canaã para dar uma olhada. Será que aquele lugar é tudo isso que Deus está falando que é mesmo? E os 12 foram para lá. Nesse texto de Números, capítulo 13, fala sobre isso. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também as romãs e dos figos. Imagina 2 homens para carregar um cacho de uva. É isso que está dizendo o texto. Era um lugar maravilhoso, pode ir passando, Caio. Olha o relatório deles. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Pode ir descendo, Caio, vamos lendo esse texto. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. O número 40 é muito importante na Bíblia também. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, no caso ali a cidade onde eles ficaram, a região, e deram as notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram os frutos daquela terra. Até aí, ótima história. Mas eles disseram assim: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Pegaram ali da uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas são muito grandes. E também ali vimos filhos de Anoque, gigantes. Pode ir passando, Caio. Os amalequitas habitavam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas, e os cananeus habitavam junto do mar e pela margem do Jordão. Ou seja, era gente ruim, gente grande em todo lugar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente um homem diante dos 12 que estavam discursando diz: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mas continua o texto, por favor. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Finalizando o 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós, como nos olhos deles, gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nessa narrativa toda você tem algumas palavras. O discurso de 12 deles, 10 foi dizendo: gente, já era, vou morrer no deserto, porque se nós for para lá, nós vamos apanhar. E 2 apenas, Josué e Caleb, disseram: nós vamos vencer. Que postura você tem no meio do deserto? O problema é que a sua postura no meio do deserto causa desconforto em alguém. Hoje eu quero falar de 3 posturas que você precisa evitar no deserto. E semana que vem, algumas posturas que você precisa ter no deserto. Por isso você tem que vir semana que vem para continuar o final da história. Deuteronômio capítulo 1, por favor, Caio. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, olha o que diz o texto. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície, no vermelho. Pode descer, no Caio. 11 jornadas, a desde Horebe, caminho de monte. Pode descendo, só para a gente entender, ali em Cades Barnea, sucedeu que no ano do 40º, pode descendo. Moisés falou: pode descendo, Caio. Depois feriu e aconteceu tudo que aconteceu. Pode descendo, vai descendo. Além do Jordão, e começou Moisés a declarar a lei, dizendo, até aí, versículo 6, pode descer, Caio. O Senhor nosso Deus falou a Horebe, dizendo: sobremodo haveis demorado neste monte. Pode ir descendo. Voltai-vos e parti, ide às montanhas dos amorreus. Toda a dica de Deus falando para eles irem. Deixa eu só adiantar aqui, Caio, por causa do meu tempo. Deixa eu pegar na minha Bíblia. Mais fácil para você não ficar correndo aí, Caio. Só um pouquinho, Caio, lindo. Isso, versículo, íamos demorar demais, Caio. No versículo 26, por favor.
Porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Pode ir descendo, Caia. Olha o que está acontecendo. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir-nos. Olha o discurso do povo. Por onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo da qual está naquela cidade. As cidades são grandes, fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. O mesmo relatório, só com outra visão. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temeis. Aí a palavra de Josué e Caleb. O Senhor vosso Deus vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo que fez conosco diante dos nossos olhos lá no Egito. Alguns deles ainda tinham visão. Vai para o 34, Caio. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se. Algumas posturas que eu e você temos no deserto, deixa Deus indignado. Algumas posturas que eu e você temos no deserto, deixa os nossos cônjuges indignados. Alguma postura que eu e você temos no deserto, deixa o nosso patrão indignado. E eu vou finalizar como somos igreja. Algumas posturas que vocês têm no deserto, deixa esse pastor indignado. Porque a gente olha e Deus olhando de lá e fazendo a mesma relação. Gente, mas como vocês estão fazendo isso, Jesus? E olha o que aconteceu, versículo 35, por favor, Caio. Nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos nossos pais. Pode passar para frente. Salvo Caleb, o que estava narrando, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Pode ir descendo. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás lá. Sabe quem que é esse? Moisés. O que Deus está dizendo é que algumas posturas que a gente tem no deserto, e aqui que eu quero entrar para a gente fechar, praticidade para você levar para casa, é que diante do deserto a gente tem que ter a atitude certa, correta. Porque senão você vai, além de fazer o seu deserto, virar um deserto de areia, e de areia movediça, onde você vai ficar grudado, afundado lá, você vai trazer indignação para o céu, indignação para quem está perto de você, e gente que está perto de você, que não tem muito a ver com o que você fez, mas por causa da família que vive junto de você, também não vai ver a terra prometida. Moisés, ele não foi, ele não subiu, ele não estava lá, ele estava só levando o povo, mas por causa de toda a narrativa da indignação de Deus, Moisés também não foi. Você viu como a gente tem posturas que trazem resultados e reflexos para tanta gente? Por isso que a gente deveria olhar melhor para nossas posturas, e a primeira delas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Posturas que eu devo evitar no deserto. Primeiras, nunca esteja no deserto com plano B. Talvez eu poderia aumentar e melhorar isso. Nunca viva com plano B. Eu gosto de dizer para as pessoas, nesse sentido, que eu sempre penso além, no sentido, por exemplo, ó, tem aqui, o pessoal até acabou a bateria do violão, outra bateria estava aqui, que o Daniel deixei ali, o Daniel trouxe aqui, deixou aqui. Se acabar, tem plano B. Não tem problema. Se você é assim um pouco preocupado ou um pouco agitado, como eu, assim, às vezes de ter as coisas às vezes certinho, não quer dar erro, maravilha. Mas na vida a gente não pode ter plano B. Quantas vezes, deixa eu te fazer entender o que é isso, quantas vezes eu faço casamento de pessoas que a primeira conversa que a gente tem, o Paulo, nosso consultor aqui sobre casais, nosso companheiro, casamentos que começam e se não dá certo a gente separa. Você está louco? Que casamento é esse que você vai entrar para separar? Entra para o casamento, entra para uma vida, já com plano B, com uma discussão, dizendo, se não der certo a gente volta. Olha o que diz o texto em Números capítulo 14, esse povo estava no deserto, e por que eles morreram no deserto? Números capítulo 14, Caio, versículo 3, olha o que diz o texto,
Depois de passar por a situação, o Senhor nos traz. Por que o Senhor nos traz essa terra? Para cairmos a espada, para sermos nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Plano B, versículo 4, por favor, Caio. E diziam uns aos outros, constituamos um novo líder e vamos voltar para o Egito, porque está ruim chegar lá. Gente, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação, e os filhos de Israel, aí deu uma loucura, briga lá, não precisa entrar nisso não, cara. Queridos, deixa eu te dizer bem claro o que a Bíblia nos diz. Se você vai sair do Egito, sai de verdade. Se Deus está te trazendo para outro lugar, é porque Ele tem outro lugar melhor para você. Se talvez você não está vivendo isso, como o povo não estava vivendo, e os conflitos os fizeram desistir do propósito, e voltar para a velha vida, pagaram um alto preço para isso. E aqui eu quero te deixar algumas dicas. Primeira delas, cuidado para você usar da sua família, do seu casamento, e sempre ter um plano B. Se não der certo, eu volto. Não volta, irmão. Rasga plano B da sua história. A não ser para cuidar das coisas e agendar os detalhes, a não ser para ser precavido, mas fora isso, não tenha plano B. Não tenha plano B para o seu casamento, não tenha plano B para o seu trabalho. Se vai trabalhar, irmão. Seja o melhor funcionário, faça o melhor. Se não der certo, tem um monte de emprego, tem um monte de opção. Não tem, viva com intensidade aquele plano, aquele lugar. É assim que a gente deve viver, porque se a gente não tiver uma postura dessa, nós sempre vamos viver em deserto. Quando estamos saindo do deserto, a gente decide olhar e alguma coisa nos mostra o passado, e a gente volta a querer viver no passado de novo. Uma vez, ouvindo o testemunho de uma pessoa, a gente até brincou sobre isso. A pessoa dizendo, Senhor, como o Senhor foi bom, testemunhando na igreja. Ela dizia assim, meu passado foi difícil. Nossa, toda noite saía com um monte de gente. Era mulheres para todo lado. Uma noite com uma mulher, outra noite com outra mulher. E tempo bom. Como tempo bom, irmão. Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu do você. Você saiu do passado ruim que te fez mal, te levou só pior, e agora está vivendo um novo com Jesus, mas aquilo ainda fica te incomodando. O que acontece? Há uma frase linda que eu gosto de usar, a gente já usa sempre aqui, que ela diz, sair do Egito é um ato de conversão, tirar o Egito de dentro de nós é um ato de santificação. O que ele precisava é tirar a gente de lá. Agora, a minha postura no deserto é que vai fazer se eu vou voltar para lá ou eu vou continuar para frente. Segunda questão que eu quero que você entenda, posturas que você precisa ter, não precisa ter, melhor, precisa negar, não vivê-las no deserto, não tenha plano B. Segundo, não tenha uma postura vitimista. Rapaz, como tem gente que gosta de ser vítima, né? Dia desses, estava numa roda de conversa e a pessoa... estou com dor de cabeça. Onde? Aqui assim. Nossa, a minha aqui. Falei, nossa, a competição começou. E eu disse, não, a minha aqui assim, nossa, eu tomo remédio feio mesmo. O meu é tarja preta. Gente, parece que a gente vive numa sociedade que quem é pior ganha. Onde você ganha? Parece que a gente quer ser pior, parece que essa ideia de vitimismo chega perto da gente, gruda na gente, e a gente acha que o mundo inteiro está contra a gente. Olha que Números 14, versículo 1, Caio, só o versículo 1 aí. Olha o que diz o texto, olha o que eles falaram antes de brigar com Moisés e com Arão. Toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Por quê? E como foi o choro deles? Por favor, Caio, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, contra toda a congregação. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou nos dera tivesse morrido naquele deserto. Gente do céu. Tratar com gente vitimista é difícil. Pastor, eu não sou. Vou fazer algumas posturas, talvez você se encaixe. Primeiro, o que um vitimista faz? Algumas considerações. Primeira delas, ele lamenta por tudo e murmura de tudo. O povo de Israel fez isso. Só reclamava. Vinha maná, não está com sal suficiente. Vinha pão do céu, passou do ponto. Quero o pão da dona Elza.
Mas reclama de tudo, sol está brotando, ai que calor, está frio, ai que frio. Cara, tu é chato, tu não é honesto, tu é chato, porque você não consegue se adaptar, você lamenta, você murmura de tudo, porque você só foca nos problemas, você não busca solução para os problemas, você reclama de tudo. Para de olhar para os problemas e começa a olhar para as soluções. Segunda, autopiedade. Esse autopiedade é aquela característica que a gente tem de pessoas que parece que o problema dele é sempre o maior de todos. Né? Aquilo que eu falei das dores de cabeça. Ah, gente, passei por uma situação difícil. Isso não foi nada. Deixa eu te contar minha história para você. Ô, irmãozinho. Terceira, característica de quem é vitimista. Sempre culpando os outros. Ou é governo, ou é políticos, ou é o Estado, ou é a prefeitura, ou é vereador, ou é prefeito. Todos eles têm culpa do jeito que eu estou. Ou é o seu patrão, ou é a sua esposa. Como eu já disse aqui nos cabra macho, a gente diz, a esposa que o Senhor me deu. Não deu, irmão. A esposa que você escolheu. A única que Deus deu foi para Adão, Eva. O resto nós escolhemos. Mas a culpa é sempre dos outros. É sempre dos outros, e a gente tem essa mania pelo vitimismo encraqueirado dentro da gente, que a gente começa a dizer para os outros, inclusive se a gente não puder, a gente culpa até Deus, mas culpar Deus é demais, a gente pode sofrer algumas problemáticas que vai fugir do meu controle, então eu prefiro não fugir, não dizer que Deus é culpado, mas está dentro da gente fazer isso. Tanto que quando, Gênesis capítulo 3, quando Deus foi conversar com Adão, e aí, o que aconteceu? O que Adão disse? A mulher que o Senhor me deu. Então a culpa de eu estar aqui não é minha, é da mulher. Ah, e a propósito, quem fez a mulher? O Senhor. Então no final das contas a culpa é sua. Como por exemplo, a gente murmura sobre o sol, né? Está forte. Sol forte. A murmuração nada mais é do que uma postura minha de dizer que aquele que está controlando todas as coisas está fazendo tudo errado. Então, em suma, o que nós estamos fazendo nessas posturas é dizer, Senhor, desce daí, me deixa subir, porque eu sou melhor Deus do que o Senhor, Deus, sobre a minha vida. Entende o que é um vitimismo? Que nível que a gente chega? De arrogância. Por isso que talvez 40 anos era pouco para tratar da gente. Quarta condição que o vitimismo chega, a gente encontra no texto, paralisia e inação. A pessoa para, ela é incapaz de realizar, ela é incapaz de fazer as coisas. Você fala, faz isso, vamos fazer aquilo, você tenta ajudar, é psicólogo, é remédio, é ajuda, é não sei, não consigo. Ela vive numa inanição, como aconteceu com esses 10 espias, eles paralisaram no deserto. Por quê? Porque o vitimismo tomou conta deles, estagnou a postura que eles tinham que ter. E por último, eles perderam a esperança. E o vitimista é aquele que, e aí, como é que está? De mal a pior. Vai melhorar? Não. Como é que está o governo? Está horrível. Tem tendência de melhorar? Só Jesus voltando. Então por que nós estamos aqui, irmão? Se a tendência é só piorar, por que nós estamos aqui? Então perdeu o sabor do sal? Cadê a expectativa? Cadê olhar como Caleb, Josué e Caleb, dizendo Deus prometeu, se Ele prometeu nós vamos fazer, ou seja, Deus nos deixou aqui, as pessoas estão morrendo de frio lá em Areópolis, o que nós estamos fazendo? Vamos ajudá-los, mas a tendência é piorar o frio, então vamos levar mais blusa, faz alguma coisa, mas não perca a esperança, e o vitimista sempre vai viver com essas posturas de desesperançoso. Por isso aqui, queridos, vitimismo não é a melhor postura para você ter no deserto. Só protela a sua saída. Te deixa perdido no deserto. E te faz virar areia movediça. Por isso eu quero trazer alguns outros versículos para a gente encerrar. Como vencer a murmuração então, pastor? Alguns detalhes para você aqui. Filipenses capítulo 2, por favor, Caio, me ajuda nos textos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, olha o que diz o texto. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre o qual resplandecereis como astros no mundo.
Então você que é cristão, para de murmurar. Isso não é papel de cristão. Sobre a autopiedade, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Caio, por favor, 1 Pedro 5, 7. Olha o que diz o texto. Não é sobre você. Se você não está bem, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Então para de achar que você é o último dodói da situação. Você acha que você tem problema? Vai no hospital. Vai ver gente que tem problema. Você acha que tem problema? Vamos comigo fazer velório de gente que perdeu o pai e 1 ano e pouco depois perdeu a mãe. Em vez de ficar culpando os outros, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Caio, por favor. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e as deixa, alcança a misericórdia. Para de culpar os outros, aceita os teus erros. Para de ser vitimista. Tu tem culpa no cartório, você sabe disso. E o que eu faço? Confessa e deixa. Se rende e muda de postura. E você vai encontrar a misericórdia de Deus. Simples assim. Paralisia, Jeremias 29, 11, por favor, Caio. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por isso, não paralise, continue. Deus está contigo. E se caso você tenha perdido a esperança, finalizo com a palavra de Josué capítulo 1, versículo 9, por favor, Caio. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo, por onde quer que você vá, ou por onde andares. Finalizo, para a gente guardar, e semana que vem, se você quiser ouvir que postura você precisa ter. As que você precisa negar, você aprendeu hoje, mas a que você precisa verdadeiramente tê-las no deserto, a gente vai falar de semana que vem. Mas eu quero finalizar. Pode subir aqui, os meninos, por favor. Lembrando de algumas coisas que a gente já falou do texto. Primeira delas, deserto faz parte da vida. Esteja preparado. Ou hoje, ou amanhã, ou na sua casa, ou no seu trabalho, em algum lugar ela vai te aparecer. A grande questão, sabidos de que ela virá, espero que você tenha sabedoria, para que quando elas vierem você faça, tenha postura, reaja do jeito certo. Segunda verdade, cuidado com as suas posturas de plano B. Tudo que você tiver plano B, quer seja em relacionamento, trabalho, com Deus ou qualquer outra coisa, você nunca vai estar inteiro. E a Bíblia deixa bem clara para nós que a gente precisa ter inteireza de coração, ou seja, estar com Deus integral e desejoso de verdade de estar fazendo o que está fazendo. Se teu casamento está em crise, talvez porque você está arrolado a plano B. Esquece plano B. Pede para Deus sabedoria para lidar com o plano A. Se as suas finanças estão com problema, mas e se eu prestar dinheiro, se eu fizer, esquece plano B. Vai pelo plano A. A Bíblia também nos ajuda a ser bons dispenseiros e mordomos financeiramente. Se você está com outras dificuldades quaisquer, esquece o plano B. Não vá para atalhos. Siga o plano A. Jesus nunca teve plano B. O Pai nunca teve plano B. Se Jesus falhasse, não teria plano B. O amor de Deus por mim e por você sempre foi plano A. E por último, mas não menos importante,
Deus tem um propósito para mim e para você. E eu gostaria muito que você não só entendesse os propósitos de Deus, mas assimilasse isso na sua vida. O propósito de Deus com aquele povo era tratá-los no deserto, para que quando eles chegassem na terra prometida, fossem quem Deus os chamou para ser. Talvez o deserto que Deus está te permitindo viver hoje, é para tratar, transformar, mexer comigo e contigo, para a gente se tornar alguém da qual Ele está esperando para a gente gozar daquilo que Ele tem para a gente. Porque Deus tem propósitos, e muitos propósitos para você. E talvez o deserto faz parte dele. Não sei. Contudo, uma coisa eu sei. Se o deserto faz parte dele, fique em paz. Quando você sair dele, você vai sair igual Josué e Caleb. O cara. Aleluia. Agora não deixe o deserto acabar e você morra nele. As suas posturas vão dizer para onde você vai. Se você vai alcançar a terra prometida, você vai morrer frustrado no deserto. Eu não posso fazer mais nada.